Família, a gente sabe que o Ainz é visto como um dos seres supremos ali, principal dos principais, né, pros NPCs agora, principalmente porque ele foi o único que ficou nesse mundo. Mas todos os NPCs conhecem os seus antepassados, tá? Todos eles sabem quem são os seus criadores, todos eles sabem quem são os seres supremos, e hoje a gente vai dar uma olhadinha mais de perto sobre o que os NPCs de Nazarick sabem sobre esses jogadores, o que eles sabem sobre a sua criação, bem como também aonde as suas lealdades e os seus laços de carinho conseguem chegar com esses seres supremos. Rapaz, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que voltaria no tempo pra ficar junto com os seus criadores. Tem, de tudo um pouquinho, tá? Mas a gente vai comentar disso tudo nesse vídeo aqui. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha, galera, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho naquela ideia típica do que todos os NPCs sabem e pensam sobre os jogadores, sobre os seus respectivos criadores, né? E sem demorar muito, a gente já vai começar aqui direto com uma revelação um pouco surpreendente. Em geral, falando sobre a Shawter Bloodfallen. Cara, ela lembrou de uma conversa que o Peronontino, próprio criador dela, teve com o Ainz lá no passado, irmão. E mesmo que ela não tenha uma totalmente compreensão ali daquele contexto sobre o qual eles dois, o Ainz e o Peronontino, estavam conversando, cara, era um determinado jogo de um computador, classificado como jogo para adultos. O Peronontino expressou o quanto ele estava ansioso, ele estava querendo muito esse jogo específico, esperando o lançamento e tal, só que ao mesmo tempo ele lamentou que a irmã dele seria uma dubladora japonesa aí que ia participar desse game. E ela estava envolvida, né, dublando um dos personagens e acabou fazendo ele perder o interesse em comprar esse game para jogar. A propósito, a gente tem que agradecer, né? Obrigado ao Maruyama, o criador de Overlord, por retratar o Peronontino como, apesar de todos os interesses malucos dele, né, por jogos eróticos, né, de anime, enfim, essas coisas aí para maiores de 18, ele ainda assim é alguém que não tem interesse em ver a própria irmã nesse contexto aí focado em adultos, o que se tornou uma raridade dentro dos animes. Beleza, voltando para a conversa, agora, durante essa conversa que aconteceu, a Shawter, ela reteve uma informação de que a Bukubuku Chagama, um dos 41 seres supremos lá, né, membros da guilda de Nazarick, a quem a Shawter respeitava pra caramba, principalmente por ser a irmã do Peronontino, ela tinha uma profissão de dar vida a outras criaturas com a própria voz. É quase que fofo até a gente ver inocentemente a Shawter interpretando isso, né, essa discussão especialmente dada a ela, né, ainda mais sendo uma criatura feita pelo Peronontino, né, mas é porque eles não conheciam de fato que eram dubladores. Ela ouviu tipo, ela dá voz a personagem, então ela acha que poderia simplesmente criar personagens por aí. Um outro detalhe é que a Shawter contou tudo isso durante um treinamento no volume 3 lá, da Light Novel, para os outros NPCs presentes. Especialmente o Sebastian agradeceu genuinamente a Shawter e ficou muito grato por ter, né, essas informações compartilhadas sobre os seres supremos, por terem falado com ele e com os outros também. Agora, passando para a perspectiva mais geral, que todo NPC é fundamentalmente leal ao seu próprio criador, e os outros membros da guilda também, até mesmo o Eclair, cujo papel em Nazarick envolve ele tentar assumir o controle da Grande Tumba, né, aquela comédia pura daquele pinguim lá, mas ele permanece essencialmente leal ao Ainz Oogon sem problema nenhum, tá? O que, claro, nos leva talvez a lealdades conflitantes, dá pra gente pensar nisso também. Geralmente, deve ter uma lealdade conflitante no ponto que, por exemplo, como o Peronontino instruía a Shawter a lutar contra Bukubuku Chagama, que é outro ser supremo, a Shawter provavelmente faria isso tranquilamente, cara. Ela realmente executaria esse comando simplesmente porque ela é leal a todos os membros da guilda de Nazarick em geral, só que ela prioriza os pedidos do seu criador. Ou seja, ela tem mais lealdade pelo seu próprio criador do que todos os outros. Ele está acima do comando, independente do outro que ele tem que atacar. Seja o ser supremo criador da guilda Touch Me, ela vai atacar. Mas a gente também tem um outro caso aqui. E se o Peronontino quisesse, de repente, emitir esse mesmo comando aí para alguém como a Yuri Alpha? Obviamente, ela não vai atacar outros jogadores, simplesmente porque ela não deseja prejudicar nenhum outro membro da guilda. E qualquer outro desses seres supremos, ela não vai querer lutar contra eles. Portanto, ela e qualquer outro NPC não relacionado diretamente com o Peronontino com relação à criação, permaneceria indeciso e não faria qualquer coisa nesse momento. Nós também testemunhamos isso lá no 3º volume de Overlord, quando o ator de Pandora se transforma, na primeira temporada, né, no criador da Albedo e as suas irmãs, nomeado como Tábula Smaradna. A Albedo pode reconhecer que ele não era o Tábula,
Porque ela foi criada pelo Tabula, pô, ela sabe. E não só ela, todos os NPCs instintivamente sabem e reconhecem que é o seu verdadeiro criador, cara. Pra quem eles realmente devem a lealdade. É tipo um animal, mano. Se você pegar um leão, um filhote de leãozinho lá e tacar no meio de uma manada, ele vai reconhecer quem são os pais, entendeu? Ela é instinto, sacou? Porém, pra Yuri Alpha e pra CZ que tinham aparecido ali, elas ficaram meio confusas, mano. Elas também estavam na sala do tesouro, vendo aquilo tudo ali, e tinham o comando de atacar o Tabula falso, mas não era algo que elas poderiam realmente cumprir, porque para elas parecia errado atacar um ser supremo, porque a Yuri e a CZ não reconheciam que o Tabula na frente delas era na verdade o ator de Pandora, no disfarce. Isso tudo certamente se torna relevante mais uma vez, porque, galera, isso aqui é Overlord, e cada detalhe desse mundo de Overlord é importante pra gente. Só que isso também levanta uma outra dúvida, porque olha só, a Albedo, ela criou aquele grupo secreto pra acabar com qualquer outro player que aparecesse nesse mundo. A Albedo parece desabafar o ódio dela, em particular, contra os outros seres supremos, acreditando que eles abandonaram o Momonga lá. E é mais perturbador ainda para Albedo que o Momonga tenha que assumir o nome da sua guilda, já que ela também proferiu uma palavra meio que insultuosa, ela começou a xingar ali, né, sobre os outros seres supremos. O Momonga é Momonga, não é Ainzogon. Ela chegou ao ponto até de pisotear na bandeira da guilda com o ódio dela, sem demonstrar o menor remorso. Sempre que o Momonga não tá por perto, ela simplesmente fica nesse estado revoltado, tá ligado? Só que ainda assim, eu acredito que provavelmente ela não atacaria o Tabula. Mesmo que o Tabula voltasse pra esse mundo, se ele viesse de repente depois de um tempo, ela não ia ir pra cima dele, porque ele é o criador dela. E se ele ordenasse pra ela parar, ela ia parar, independente de qualquer coisa. Mas eu também quero amplificar aqui para outros aspectos, tá? De outros personagens. Porque tem personagens aí, tem NPCs que podem ter múltiplas influências de jogadores. Exemplo, CZ Delta. Ela não foi criada só por Garrett, que era um outro membro aí da Ainzogon, mas ela também foi criada pelo Tabula Esmaladna, que ajudou na criação da CZ, levando ela a transferir alguns conhecimentos, alguns pensamentos do próprio Tabula para a CZ. E só por causa disso aí, ela agora conhece a senha definida ali pelo Tabula Esmaradina para o santuário mais íntimo no mundo do tesouro. E mesmo que ela tivesse sido criada por Garnet, em outras palavras, a CZ Delta provavelmente entraria em conflito leal ali se o Tabula ou o Garnet ordenasse que ela atacasse um ao outro ali. Aí ela não ia saber o que fazer. No entanto, a influência dos jogadores pode ir também no sentido oposto de direção. Como por exemplo, o Hubert, que criou o Demiurgo. Ele criou o Demiurgo porque ele foi inspirado pelo Ainz, né? Ele queria criar um personagem morto-vivo, comandante, em vez de criar só um NPC com foco em combate ali, em ser forte, como por exemplo a Shauter é. Ela foi criada simplesmente pelo desejo do Peronontino por poder, então acabou que o Demiurgo se tornou um planejador, um estrategista, um cara brilhante, como se fosse um comandante, e não necessariamente ele era ou deveria ser um poderoso lutador corpo a corpo. Eu já mencionei isso aqui antes, mas eu vou dizer de novo. O poder de ataque da CZ Delta é maior do que o Demiurgo, só para vocês terem uma noção. Mesmo que o Demiurgo esteja no nível 100 e a CZ está no nível 46, ela ultrapassa ele em poder de ataque. Isso porque o Demiurgo foi criado pelo Hubert seguindo o exemplo de Ainzogon, do Ainz especificamente, admirando a intenção do Hubert e criando algum tipo de homenagem ao Ainz. Por isso que o Demiurgo vê o Ainz como um Overlord brilhante e até cruel por ter sido criado simplesmente se inspirando nele, como se fosse uma representação ali de homenagem, uma construção do personagem do Ainz em um bonequinho diferente. Foi projetado para interpretar os papéis como um Overlord. Em outras palavras, se o Ainz ordenasse que o Demiurgus atacasse o próprio criador, provavelmente o Demiurgus poderia fazer isso, tá? Mas isso a gente está falando também, galera, por conta do momento atual. Nós não estamos falando do início da história. Sei que a gente citou algumas coisas aqui, mas olha só. No início, na primeira temporada inteira, ele cuida do Ainz. O Demiurgo tá lá sempre em cima dele, chegando ao ponto de duvidar e tentar adivinhar o que ele tá pensando. Mas ele só começou a ver realmente o Ainz como um verdadeiro gênio, como ele nunca poderia se igualar, depois dele ter derrotado a Shauter num combate individual. Enquanto ele assistia aquela batalha, o Demiurgo provou que ele estava errado várias vezes, e o seu mestre, o Ainz, ele estava certo sobre cada passo que ele deu para alcançar a vitória perfeita sobre o contra-ataque direto da Shauter, mano. Se você se lembra, uma das primeiras coisas que a gente ouviu sobre o Demiurgus foi que ele queria que o Ainz tivesse herdeiros para Nazarick criar, aos quais ele também pudesse prometer, né, jurar sua lealdade. Desde então a gente não ouviu mais um pio
do Demiurgo falando sobre alguém para substituir esse gênio Overlord que era o Ainz. Não tem mais necessidade, porque ninguém poderia simplesmente matar ele. Mesmo que Albedo, Shallter, Coctus ainda estejam muito interessados, né, na questão de ter filhos do Ainz, porque ele falou isso direto pro Coctus, cara, ainda assim, o Ainz, pra ele agora, é o ser inigualável em questão de inteligência. Porque ele não conheceu outros seres que tinham lá dentro de Nazarick, né? Porque, meu irmão, o que tinha de gente inteligente, rapaz... Por exemplo, o Punitomoi, mano, o cara era o estrategista completo da Ainz Ogon. Demiurgo, sem sombra de dúvidas, filho. Ia ver esse cara como a pureza da estratégia se ele visse o Punitomoi em combate. E aí ele esqueceu o Ainz, provavelmente. E uma outra questão a ser levantada aqui interessante também, que você provavelmente deve ter notado, é que tem um certo conflito temporal aí dentro disso tudo. Como, por exemplo, a Shallter tem as lembranças de existência dela numa época em que ela era só um monte de dados, um monte de pixels. Não era carne real existente, igual ela é nesse novo mundo. Da mesma forma que a CZ Delta herdou os conhecimentos do Tábula. Então, o que estava acontecendo aqui? Por que elas ficaram assim? Bem, como eu já mencionei, né? Os NPCs e os jogadores, junto com os seus itens, todos eles foram trazidos para esse novo mundo, essencialmente se materializando ali por conta do Imperador Dragão, o pai do Platinum Dragon Lord, que realizou aquele ritual mágico maluco dele, né, com feitiço doidão, e simplesmente queria aqueles poderes, itens mais poderosos para ele. E olha só, o problema é que tudo deu errado, o feitiço deu errado, porque o Imperador Dragão não entendia o que era um videogame, não entendia o que era um item mundial, o que ele queria, o que ele cobiçava de poder de itens ali, eram só um monte de dados, um monte de pixels, de fato não existia na realidade. Então, o feitiço que ele fez teve um efeito muito diferente. Acabou que os jogadores foram, presumivelmente, todos teletransportados para esse novo mundo no mesmo momento. Precisamente quando os servidores do jogo de Yggdrasil foram encerrados. No entanto, eles apareceram no novo mundo a cada 100 anos. Portanto, a gente pode supor que o feitiço não afetou só 3 dimensões espaciais, que diz aonde algo está, mas também a dimensão do tempo, porque isso determinaria onde, em que momento essas entidades seriam enviadas, tá ligado? Por isso que eles vieram em tempos diferentes. Também falaria sobre os movimentos deles e assim por diante. A ideia era garantir que os itens mundiais estivessem presentes em determinado momento do novo mundo, logo depois que o velho mundo foi terminado. Provavelmente, então, o antigo mundo não poderia revidar com relação a nada, já que ele acabou. É por isso que o desligamento dos servidores lá, com a saída do ponto dos itens de classe mundial e os jogadores, faz muito sentido vindo para esse mundo. Porque foi escolhido eles simplesmente porque depois que o mundo de Yggdrasil acabou, eles não podiam ter uma resposta mais, o negócio ia ficar parado ali. Só que, novamente, o feitiço que o dragão tinha feito deu errado. Então, em vez disso, os itens dos jogadores e NPCs apareceram em ondas de cada 100 anos, permitindo uma outra parada, que a magia selvagem ficasse só pelas lágrimas, tivesse sendo extinta e uma nova magia tivesse sendo estabelecida. Então, o feitiço basicamente voltou no tempo, distorceu esse tempo e assim fez com que a Shallter e os outros lembrassem das suas vidas passadas na grande tumba de Nazarick, mesmo que eles não tivessem vivido realmente aquilo e só tivessem sido programados ali para viver o que eles viveram. Então, finalmente, galera, como eu já mencionei anteriormente para vocês aqui, os NPCs, eles não entendem que eles são criações em um jogo de computador, ou o que é um jogo de computador, eles não sabem disso. É por isso que foi tão desafiador para eles compreenderem por que os seus criadores abandonaram o Ainz. Portanto, eles também ficaram muito gratos também pelo Ainz, porque ele era o único membro da guilda que ficou ali e cuidou deles. Tanto que aí, por isso que aconteceu aquele esquema que a gente comentou já nesse vídeo aqui, da Albedo ficar com ódio dos outros seres por terem abandonado o Ainz, ou melhor dizendo, o Momonga. E também tem outro detalhe, os eventos durante lá o volume 6, né, o Demiurgo também estava genuinamente preocupado com caso acontecesse mais incidentes como aquele que aconteceu com a Shallter, do Ainz ter que lutar com ela. Sabe por quê? Porque se isso acontecesse de novo, ele estava com puro medo do Ainz simplesmente ir embora, deixar eles lá, abandonarem eles, e não era isso que eles iam querer, simplesmente pelo fato deles acreditarem, confiarem muito no Ainz, que ficou ali, sendo o único que para eles ficou ali, para poder cuidar deles e transformar eles numa grande potência, que era o que eles deveriam ser por agora. E assim então a gente finaliza mais um videozão aqui do canal. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido tudo direitinho. Se vocês não entenderam, manda bala aí nos comentários que eu vou estar aqui para trocar essa ideia com você, tá? Para responder suas dúvidas e também pra gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Quero saber a sua opinião, como que você acha que os NPCs reagiriam se talvez os seres supremos tivessem voltado para esse mundo, se eles aparecessem agora do nada, né? Porque a gente tem várias formas diferentes, eles poderiam ter vindo direto,
aí tudo bem, eles obedeceriam os seres supremos tranquilamente, mas eles podem aparecer agora. Será que todos eles se uniriam ao Albedo? Acho que isso ia causar uma baita de uma confusão, cara, porque Albedo ia querer acabar com os seres supremos e ao mesmo tempo ia ter uma galera ali que ia querer defender, então ia dar um conflito interno na tumba de Nazarick. Então eu acho até pouco provável disso acontecer, a não ser que seja um ser supremo que vá vir um outro player pra lutar contra o Ainz, né? Mas tudo é possível nessa história aí. Como eu disse, mais uma vez, Overlord, cada detalhe que realmente importa pra gente. Então deixa nos seus comentários aí. E não esquece, galera, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho. Janeiro tá chegando, falta pouco, tá batendo na porta ali, ó. Rapidinho, pra gente poder fichar firme e forte esse ano. Bonitos! Os nossos 184 mil inscritos aqui no canal. Ano que vem a gente bate os 200, firme e forte, tá? Eu confio nisso. E também vamos falar de muito anime novo dessa temporada. A temporada tá prometendo demais. Eu tô com muita esperança dessa próxima temporada aí de animes. E parece que o ano de 2024 vai vir com um ano recheadaço de anime bom. A gente vai comentar tudo aqui no canal, né? Você não pode perder essa, meu bom. Então vem com a gente. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu te vejo na próxima. Até mais. Valeu!